O homem que recusa sua sombra está condenado a viver na metade da sua própria vida. Deixa eu te contar algo que ninguém teve coragem de falar diretamente no seu ouvido. Você já acordou com a sensação de que está lutando contra o próprio reflexo no espelho? Como se houvesse algo dentro de você que precisa ser constantemente vigiado, controlado, mantido na coleira? Como se a verdadeira guerra não fosse contra o mundo lá fora, mas contra essa força sombria que pulsa dentro do seu peito? Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Gustav Jung. Eu vivi isso por anos, décadas desperdiçadas fingindo que eu era apenas a versão aceitável de mim mesmo. A versão educada, controlada, que nunca assustava ninguém. A versão que sorria quando queria explodir, que concordava quando queria confrontar, que se calava quando queria rugir. E sabe o que acontece com homens assim? Eles se tornam fantasmas da própria existência, ocupam espaços sem causar impacto, falam sem dizer nada, vivem sem estar realmente vivos. Você conhece esse cara? Talvez você seja esse cara. O homem que teme sua própria sombra é como um boxeador que luta com uma mão amarrada nas costas. Não importa o quanto se esforce, nunca terá acesso ao seu poder total. Nunca será o adversário que poderia ser. Nunca será o homem que deveria ser. Mas aqui está a verdade que mudou a minha vida completamente. Sua sombra não é seu inimigo. Ela é a fonte bruta da sua força, da sua criatividade, da sua presença magnética. É a parte de você que as pessoas sentem quando você entra numa sala. É a diferença entre ser respeitado e ser ignorado, entre ser desejado e ser descartado. Sua sombra é onde mora o homem que você realmente é, e está na hora de conhecê-lo. Eu era expert em fugir de mim mesmo. Toda vez que sentia aquela onda de raiva subindo pelo peito, eu a engolia. Homem de verdade não perde o controle. Eu dizia para mim mesmo, então sorria e fingia que estava tudo bem, enquanto por dentro uma tempestade destroçava tudo. Toda vez que sentia medo, eu disfarçava com uma falsa segurança. Homem não demonstra fraqueza. Então eu inflava o peito e falava mais alto, tentando convencer o mundo e a mim mesmo de que eu era invencível. Toda vez que sentia vulnerabilidade, eu construía muros mais altos. Homem não se expõe. Então me isolava, criava distância, transformava a intimidade em estratégia. O resultado? Uma vida inteira vivida pela metade. Relacionamentos que nunca passavam da superfície porque eu nunca mostrava quem realmente era. Mulheres que me viam como um cara legal, mas nunca sentiam aquela atração magnética, aquela força primitiva que desperta o desejo real. Elas saíam comigo, mas fantasiavam com outros homens, homens que tinham coragem de ser completos. No trabalho, assistia outros caras assumirem posições de liderança, mesmo sendo tecnicamente menos qualificados que eu. Mas eles tinham algo que eu havia castrado em mim mesmo: presença, autoridade natural, a confiança de quem não está dividido contra si próprio. Amizades masculinas superficiais porque eu não conseguia ser real com outros homens. Como poderia, se nem eu mesmo sabia quem era por trás da máscara bem comportada? E o pior de tudo, a sensação constante de vazio, de estar sempre representando um papel numa peça que eu não escolhi, de ser um estranho na minha própria vida. Eu era como um ator que decorou tão bem o roteiro que esqueceu sua própria voz. Um soldado que poliu tanto a armadura que esqueceu do guerreiro que estava dentro dela. A vida se tornara uma performance cansativa de ser quem eu achava que deveria ser, enquanto quem eu realmente era morria um pouco a cada dia. Até que um dia, a bomba explodiu na minha cara. Você não é a luz que tenta mostrar ao mundo. É a escuridão que precisa aceitar para se tornar inteiro. Jung tinha razão desde o começo. Aquela parte de mim que eu tanto rejeitava, reprimia, escondia, ela não era meu inimigo. Era minha fonte de poder. Era a matéria-prima da minha individualidade. Era o combustível que eu precisava para me tornar realmente vivo. A sombra não é o que há de ruim em você. É o que há de reprimido. É energia pura esperando para ser integrada. É força bruta que você castrou porque alguém disse que homens não são assim. Mas homens são exatamente assim. Somos fogo e gelo, luz e escuridão, gentileza e ferocidade, compaixão e impiedade. Não somos metades de gente tentando ser santos. Somos seres humanos completos, complexos,
contraditórios. E é justamente nessa completude que reside nosso poder. Quando comecei a dialogar com minha sombra, em vez de lutar contra ela, descobri coisas extraordinárias. Aquela raiva que eu tanto reprimia não era destruição, era paixão, era fogo para defender o que importa, era recusa em aceitar mediocridade. Aquela agressividade que eu tanto temia não era violência, era determinação. Era força para abrir caminho quando necessário. Era coragem de estabelecer limites e fazê-los ser respeitados. Aquela arrogância que eu tanto julgava não era soberba, era autoafirmação, era o reconhecimento do meu próprio valor, era a recusa em me diminuir para fazer outros se sentirem confortáveis. Pela primeira vez, entendi o que Jung queria dizer com individuação. Não é sobre se tornar uma pessoa melhor, é sobre se tornar uma pessoa inteira. É sobre integrar todos os aspectos da sua personalidade, incluindo aqueles que a sociedade te ensinou a rejeitar. Jung mapeou a psique humana como um território vasto e inexplorado, e o que descobri nessa jornada para dentro mudou completamente minha compreensão sobre o que significa ser homem. Primeiro, entendi que eu havia passado a vida inteira identificado com a minha persona, a máscara social que desenvolvi para ser aceito. Essa persona era o cara legal, o homem responsável, o profissional competente. Mas era apenas isso, uma máscara. Por trás da máscara estava minha sombra, todos os aspectos que eu rejeitara para construir essa imagem aceitável. Minha raiva, minha selvageria, minha sexualidade crua, minha ambição implacável, minha capacidade de ser cruel quando necessário. Eu havia criado uma divisão artificial entre eu bom e eu mal. Mas Jung sabia que essa divisão é ilusória. Somos unos, somos totalidade. E é na integração dessa totalidade que encontramos nossa força verdadeira. O processo de individuação não é sobre eliminar a sombra, é sobre conversas com ela. É sobre entender que ela existe por uma razão. É sobre descobrir que muitas das características que rotulamos como negativas, na verdade são virtudes distorcidas ou mal direcionadas. Minha agressividade reprimida, quando integrada, se tornou assertividade natural. Minha raiva negada se transformou em paixão direcionada. Minha arrogância escondida se revelou como dignidade genuína. Descobri também o que Jung chamava de inconsciente coletivo, os padrões universais que compartilhamos como homens, o guerreiro, o rei, o sábio, o amante, arquétipos que vivem em nós independentemente da nossa vontade, mas que só se manifestam plenamente quando paramos de lutar contra a nossa natureza. Comecei a entender que a cultura moderna me ensinou a temer justamente os aspectos mais poderosos da masculinidade, não a masculinidade tóxica. Essa é uma distorção, mas a masculinidade autêntica, a capacidade de proteger, de liderar, de tomar decisões difíceis, de ser um rochedo em meias tempestades. A transformação começou quando parei de tentar ser um homem bom e comecei a me tornar um homem inteiro. A mudança foi imediata e inegável. Minha postura mudou. Não precisava mais forçar uma aparência de confiança porque realmente estava confiante. Meu corpo relaxou na presença poderosa de quem não tem nada a esconder. Meus ombros se abriram, minha caminhada se tornou mais lenta, mais deliberada. Cada movimento expressava a certeza de quem ocupa seu espaço no mundo sem pedir desculpas. Minha voz mudou. Ficou mais grave, mais pausada. Não precisava mais falar alto para ser ouvido, porque o que eu dizia tinha peso próprio. O silêncio se tornou meu aliado. Aprendi que homens poderosos não preenchem todos os espaços vazios da conversa. Eles ocupam o silêncio com sua presença. Minha linguagem corporal se transformou completamente. Contato visual direto e sustentado, não por agressividade, mas por autenticidade. Gestos mais econômicos e precisos. Cada movimento tinha intenção. Cada gesto comunicava algo específico. Mais importante, parei de buscar aprovação. Isso mudou tudo. Nas reuniões de trabalho, não esperava mais que todos concordassem comigo para expressar minha opinião. Falava o que pensava, sustentava minha posição e deixava os outros decidirem se queriam embarcar ou não. Resultado, comecei a ser respeitado como líder natural. Com mulheres, a transformação foi ainda mais dramática. Parei de tentar impressionar e comecei a simplesmente ser. Parei de esconder minha intensidade e comecei a expressá-la conscientemente. Elas sentiam a diferença imediatamente. A atração não vinha mais do que eu fazia, mas de quem eu era. Com outros homens, as relações se aprofundaram.
Quando você para de fingir ser perfeito, outros homens se sentem seguros para baixar a guarda também. Amizades superficiais se transformaram em irmandades genuínas. Tomada de decisão se tornou mais simples. Quando você está alinhado com sua natureza completa, as escolhas certas se tornam óbvias. Não precisa mais pesquisar opiniões de todos. Sua bússola interna funciona perfeitamente. A ansiedade social desapareceu. Quando você não está mais dividido contra si mesmo, não há mais essa tensão constante. Você simplesmente é. E isso é suficiente. Deixa eu te contar 3 momentos específicos em que integrar minha sombra mudou completamente o jogo. Momento 1. A confrontação no trabalho. Um colega estava sabotando um projeto meu há semanas. O eu antigo teria engolido, sorrido, tentado resolver diplomaticamente. Resultado, seria pisoteado até o projeto fracassar. O eu integrado agiu diferente. Chamei o cara para uma conversa privada. Olhei nos olhos dele e disse: "Você está sabotando o meu trabalho. Isso para agora." Não gritei, não me alterei. Apenas estabeleci o limite com a autoridade de quem não estava brincando. Ele tentou negar, fazer charme, desviar o assunto. Eu mantive o foco. Não estou aqui para debater. Estou informando. Isso para agora ou vamos ter um problema maior. Sabe o que aconteceu? Ele recuou imediatamente. E desde então me trata com o respeito que jamais teve antes. Mais importante, outros colegas notaram, minha reputação como homem que não aceita desaforos se espalhou. Paradoxalmente, nunca mais precisei usar essa energia. Ela se tornou preventiva. Momento 2. O encontro que mudou tudo. Estava saindo com uma mulher há algumas semanas. Sempre educado, sempre gentil, sempre correto. Ela gostava de mim, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Aquela fagulha, aquela tensão elétrica que transforma interesse em obsessão. Uma noite, no meio de uma conversa banal, ela disse algo que me irritou profundamente. O eu antigo teria engolido e mudado de assunto. O eu integrado parou, olhou bem nos olhos dela e disse: "Isso que você acabou de falar foi desrespeitoso, e eu não aceito ser tratado assim." O silêncio foi tenso. Ela ficou surpresa. Era a primeira vez que eu mostrava essa faceta. Então algo extraordinário aconteceu. Os olhos dela brilharam. Não de raiva, mas de interesse renovado. Pela primeira vez ela estava vendo um homem completo, não apenas a versão educada. A partir daquele momento, a dinâmica mudou completamente. Ela começou a me testar mais, a se envolver mais, a me desejar mais. Porque finalmente havia encontrado um homem de verdade. Alguém com limites, com personalidade própria, com a capacidade de confrontar quando necessário. Momento 3. A liderança natural. Estava num grupo de amigos planejando uma viagem. Como sempre, ninguém tomava decisão. Todos davam opinião, mas ninguém assumia responsabilidade. Resultado, semanas de discussão e zero progresso. O eu antigo teria continuado tentando agradar a todos, buscando consenso impossível. O eu integrado assumiu o comando. "Pessoal, vou organizar isso. Quem quer participar, me passa as datas disponíveis até quinta. Quem não mandar, fica de fora." Alguns remanharam que eu estava sendo ditatorial. Eu respondi: "Não estou sendo ditatorial, estou sendo eficiente. Vocês têm 2 opções: embarcar na solução ou continuar no problema." Sabe o que aconteceu? Todos mandaram as datas. A viagem foi organizada em 1 semana. E desde então, sempre que o grupo precisa de organização, todos olham para mim automaticamente. Não porque eu me impus pela força, mas porque assumi liderança natural. Mostrei que estava disposto a tomar as decisões difíceis e assumir as consequências. E então chegou o momento em que tudo se cristalizou. Estava sozinho, numa tarde qualquer, e de repente me dei conta. Eu não tinha mais medo de mim mesmo. Pela primeira vez na vida adulta, eu não estava policiando meus pensamentos. Não estava reprimando impulsos. Não estava fingindo ser alguém que não era. Não estava buscando aprovação externa para validar minha existência. Eu era simplesmente eu, completo, integrado, inteiro. E nesse momento entendi o que Jung quis dizer quando falou sobre individuação. Não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar real. É sobre parar de lutar contra a sua própria natureza e começar a expressá-la conscientemente. A liberdade real não vem de conquistar o mundo, vem de parar de ser escravo de si mesmo.
Descobri que o homem que integrou sua sombra não é temido porque é violento, é respeitado porque é autêntico. Não é desejado porque é perfeito, é magnético porque é completo. Não é seguido porque grita mais alto, é seguido porque fala com a autoridade de quem conhece a si mesmo. Mulheres sentem essa completude. Elas não conseguem explicar, mas sabem quando estão na presença de um homem inteiro. É como um campo magnético invisível. É presença pura. Outros homens também sentem e automaticamente reconhecem a liderança natural. Não é uma questão de competição, é reconhecimento de hierarquia natural baseada em integridade interna. A vida se tornou mais simples e mais intensa ao mesmo tempo. Simples porque as decisões ficaram claras. Intensa porque cada momento era vivido plenamente, sem divisões internas, sem guerras civis na alma. Pela primeira vez, eu estava vivo de verdade. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade nessas palavras. Sua sombra não é sua inimiga, é sua força adormecida. É seu poder reprimido. É o homem que você poderia ser se tivesse coragem de enfrentar quem realmente é. O mundo não precisa de mais homens pela metade. Homens divididos, fragmentados, lutando contra si mesmos. O mundo precisa de homens inteiros. Homens que conhecem seus demônios e fizeram as pazes com eles. Homens que transformaram sua escuridão em luz consciente. Jung sabia que a jornada para dentro é a mais importante que um homem pode fazer, porque é lá que mora a sua verdade. É lá que está a sua força. É lá que vive o homem que você realmente é. A escolha é sua. Você pode continuar fugindo de si mesmo, vivendo pela metade, sendo um fantasma da sua própria existência. Ou pode ter a coragem de olhar no espelho e fazer as pazes com o homem que encontrar lá. Mas saiba de uma coisa, se você entendeu que a verdadeira batalha é interna, então não volta mais atrás. O homem que você realmente é está esperando. E ele está cansado de esperar.